Salve, salve, senhores! Vamos falar de vacina? Não só vacina, né? Remédio. Acho que tá todo mundo preocupado com a pandemia. Tem gente que tem certeza que a pandemia já acabou. Ou conseguiram vacina, eu não tô sabendo. Vacina, remédio, né? Mas enfim, vamos tentar entender quais são os aspectos jurídicos que tem aí sobre a questão da vacina e de eventuais remédios que sejam criados, tá? Tem toda uma questão de propriedade industrial aí por trás. Então era isso que eu queria comentar com vocês hoje, para a gente falar um pouquinho sobre essas questões de propriedade industrial, propriedade intelectual envolvidas aí na vacina. Bom, vamos lá. Isso está saindo de onde? Hoje, dia 17 de agosto, o governo da China aprovou a primeira patente. E eu vejo sempre as pessoas falando sobre todo o processo de produção. A gente está ficando bastante especialista em todo o processo de produção científico da vacina, mas ninguém está falando muito sobre o processo de registro disso, né? Que é o que vai acontecer, tá? Então, essa vacina chinesa foi registrada hoje, é da farmacêutica CanSino, é uma diferente, eu não tinha ouvido falar sobre ela ainda. A Rússia já está fabricando, não falou, eu pelo menos não ouvi falar sobre patente, mas eles já estão fabricando a vacina, né? E aí como é que fica essa questão da patente, e se alguém tiver a patente, porque, veja, qual é a questão que isso implica? Se alguém tem a patente de um determinado produto, uma outra pessoa não pode produzir. Ela ganha a exclusividade daquilo. Então, a patente significa a exclusividade de produção de uma determinada invenção durante um determinado período. Qual é o grande objetivo? Incentivar a criatividade, tá? Porque por que eu vou produzir alguma coisa? Por que eu vou inventar alguma coisa se uma outra pessoa vai poder fazer igual? Então, a ideia é que eu vou inventar alguma coisa e eu tenho um determinado período, a regra são 20 anos, mais ou menos, para eu poder produzir aquilo exclusivamente e eu tirar proveito econômico daquilo. Tudo é gerado pelo dinheiro, né? Tudo gira em volta do dinheiro. Então, é essa a ideia da patente. Bom, deixa eu voltar um pouquinho a parte teórica para vocês entenderem. Existem aí várias criações dos seres humanos e essas criações precisam de proteção, né? Então, essa proteção se chama propriedade intelectual. Debaixo de propriedade intelectual, a gente vai ter dois grupos, que é o direito autoral. Eu falei já um pouquinho de direito autoral, trouxe o Ulisses para falar sobre isso. É uma proteção de direito civil, feita basicamente por contrato. E tem uma proteção que se chama propriedade industrial, então o nome é parecido, as pessoas às vezes se confundem. Propriedade intelectual é o gênero e a propriedade industrial é a espécie. Dentro de propriedade industrial, a gente vai ter a proteção a várias coisas. Eu estou falando hoje de patente, que é a proteção da invenção. Eu vou ter, basicamente, invenção e modelo de utilidade. O modelo de utilidade é uma melhoria a alguma invenção. Eu costumo sempre usar o exemplo da tesoura para canhoto. Quem é canhoto talvez tenha visto isso. Quem não é, tenta cortar um papel com a mão esquerda para ver como é difícil. Então, existe alguma adaptação. A tesoura é a mesma coisa, existe uma adaptação para fazer uma tesoura que funcione para a mão esquerda. Então, esse é o modelo de utilidade. E, aliás, já fazendo um parênteses aqui, falando sobre isso, eu acho que algumas vacinas que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas sobre esse modelo de utilidade. Ele é mais simples de ser registrado, demora menos tempo, ela dura por 15 anos, enquanto a patente dura por 20, mas ela é mais fácil de ser registrada e ela é em cima de alguma coisa que já está feita. Como tem algumas vacinas que estão feitas em cima, por exemplo, uma é sobre o vírus da gripe. Então, me parece, porque a gente não tem notícia disso, mas me parece que elas são modelo de utilidade e não patentes, tá? De cara. Bom, ao lado da patente do modelo de utilidade, que é registro de patente, eu vou ter a marca, o registro da marca ou do desenho industrial. Então, a marca, a gente sabe o que é, né? Um traço distintivo que te indica uma determinada empresa, né? Ou o desenho industrial. O que é o desenho industrial? Então, por exemplo, a xícara da Nespresso, ela é um desenho industrial. Ela tem isso daqui, ninguém pode fazer igual, né? A ideia do desenho industrial é que ele também precisa ter essa produção, né? Algo que não é artesanal, precisa ter uma produção. Então, isso é o desenho industrial.
Então, tudo isso está sob propriedade industrial. O que eu quero falar é de patente, né? Que é essa a nossa intenção daqui com a vacina e com os remédios. A patente, para ser uma patente, ela precisa ter 3 requisitos, que é o requisito de novidade, então precisa ter a inovação tecnológica, precisa ter o trabalho humano, então não pode ser uma semente nova que foi descoberta, né? Isso não é objeto de patente. Então, assim, já aconteceu no mundo a tentativa de patentear o açaí, e açaí não é algo do invento humano, é algo que existe na natureza, então não pode ser patenteado de acordo com várias regras. E as regras são diferentes no mundo, tá? Principalmente de acordo, eu tô falando aqui basicamente das regras do Brasil, elas acabam sendo meio universais, mas as regras do Brasil são essas. Com o desenrolar dos anos, se conseguiu a patente de organismos geneticamente modificados. Então, a gente tem sementes, então o açaí não dá para registrar de fato, mas sementes que tenham sido geneticamente modificadas, por exemplo, de trigo para ter menos praga, essa semente ela é patenteável, tá? Então, a invenção humana, novidade e industriabilidade, tem que ser produzido, poder ser produzido em série. Essa é a ideia da patente. Se eu não tiver isso, eu não consigo patentear, tá? É essa a situação. Então tem novidade, esforço intelectual e escala industrial. No mundo vai ter basicamente 2 tipos de forma de proteção. Então tem uma proteção que ela prioriza o inventor, então é o first to invent, vai proteger a pessoa que primeiro inventou. E esse é o sistema usado nos Estados Unidos. E tem a proteção que é o first to file, a pessoa que primeiro registrou, é a prioridade no registro, que é o que se usa no Japão e é o que se usa no Brasil, que isso prioriza a difusão do conhecimento. Por quê? Quando eu tenho o primeiro a inventar, eu tenho que porque eu tenho sempre... O processo implica em fazer o depósito dessa patente, fazer o pedido dessa patente. Quando eu faço o pedido no sistema First to Invent, eu não vou divulgar nenhuma informação daquele meu invento. Quando eu estou no sistema brasileiro, que é esse sistema First to File, o primeiro a registrar, eu tenho que, no depósito dessa patente, já informar as características gerais daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Pode ter alguma outra pessoa que esteja produzindo aquilo. Vamos imaginar que aquilo tenha sido roubado, né? Seja um segredo e tenha sido roubado. Então, uma pessoa pode questionar aquele processo. Então, pode questionar tanto a propriedade daquele processo, quanto o processo em si, se aquele processo é factível, né? Porque às vezes a pessoa tá lá, que é o que eu tô entendendo que aconteceu na China agora. A pessoa tá lá, eu tenho isso daqui, eu já vou colocar essa invenção de cara, proteger. Mas isso daí não vai acontecer de verdade. É um processo que não pode ser replicado. Então a ideia é que esse processo possa ser sempre replicado, tá? Então, por isso que ele precisa estar publicizado. Então, essa é a ideia do First to Invent com a First to File, que é o primeiro a registrar, com a ideia de difundir mesmo a inovação. Porque, gente, a questão da inovação, ela é muito interessante para quem inova e, como eu disse no começo, a intenção dessa proteção é garantir que todo mundo queira inovar e todo mundo queira ter alguma coisa, algum dinheiro disso, mas a ideia também é que todo mundo possa se beneficiar. Vê o caso da vacina agora, ou de um remédio que tem aqui, eu tenho um exemplo interessante, que a vacina é o que está mais famoso, mas no dia 13 de agosto, o médico Adilson Stollett, presidente do Instituto Vital Brasil, e Gerson Lima Silva, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa ao Rio de Janeiro, eles anunciaram o depósito de uma patente de um remédio, que ele é feito a partir do soro. Não sei se vocês viram, aplica no cavalo e aí tira o soro do cavalo. Então é mais ou menos a mesma ideia de produção de soro antiofídico. Isso foi feito no Instituto Vital Brasil, com parceria da Federal do Rio de Janeiro e da Fiocruz. Então são institutos públicos. É muito interessante isso essa iniciativa ser pública, gente. Por quê? Quais são as questões econômicas envolvidas nisso?
existe um grande mercado. Quando uma pessoa tem a patente desse remédio, vamos imaginar que esse remédio aí, que é do Instituto Vital Brasil, ele seja realmente muito eficiente. Só uma pessoa que tem dinheiro para comprar esse remédio é que vai poder se beneficiar dele. Portanto, o dono da patente, ele pode colocar o preço que ele quiser naquilo. Não existe uma limitação para esse preço. Aliás, existiu aí em 2015 um caso que ficou bastante conhecido nos Estados Unidos, porque isso no Brasil existe algum tipo de regulação pela Anvisa, mas nos Estados Unidos não tem. Era um remédio que ele era vendido, o custo de produção é $1, ele era vendido a $13. Quando uma outra pessoa adquiriu a licença dessa patente, ele colocou o preço desse remédio para $750. É um remédio que ele é bastante barato, mas ele é para doenças raras, então ele não vende muito. Então, a pessoa coloca o preço lá em cima. Imagina num remédio de Covid. Se eu colocar um preço lá no alto, existe uma questão social muito séria envolvida aí, que morre muita gente. É uma questão social que acaba com a economia dos países, que mata muita gente. Então, a ideia é que esse remédio ou que essa vacina que venha a ser produzida, ela possa ser divulgada, distribuída para a maior parte de pessoas possível. Sendo assim, o preço não pode ser muito alto, né? Quando a gente tem um remédio fabricado por um instituto governamental, isso é muito relevante, porque a patente acaba sendo do governo, o interesse de lucro acaba sendo reduzido, não é proibido, mas ele acaba sendo reduzido, e com isso você acaba atingindo ou possibilitando que mais pessoas tenham acesso a essa inovação farmacológica, farmacêutica. É essa a intenção. Com isso, existe aí uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde chamada COVAX, que está reunindo 170 países, o Brasil está fazendo parte desse consórcio, e eles estão, é um consórcio que significa investimento no desenvolvimento de vacinas e de remédios, e o benefício disso também vai ser distribuído entre esses 170 países. Todos esses países vão ter acesso. Porque o que acontece? Quando algum país, quando tem o registro de uma patente especificamente, eu tenho que registrar num país e em outro e em outro. Os registros de patente, eles não são unificados no mundo ainda. Ainda não existe isso. Existe um mecanismo da Organização Mundial do Comércio que permite algum questionamento com relação a registros que tenham sido feitos em outros países. Mas não existe ainda. Existe um registro de marcas internacional, mas não existe um registro de patentes internacional, o que dificulta bastante, né? Porque pode uma outra pessoa estar produzindo aquilo, né? E também dificulta essa questão da difusão da inovação, para que a sociedade toda se beneficie dessa inovação. Bom, mas vamos imaginar, não fazem parte desse consórcio a França e a Alemanha, que estão fazendo um mecanismo semelhante dentro da União Europeia, e os Estados Unidos também não fazem parte disso. Então vamos imaginar que a vacina ou que o remédio ele seja criado pelos Estados Unidos, ou por uma empresa dentro dos Estados Unidos, ele está patenteado lá. E os Estados Unidos vão dizer o seguinte: olha, não vou vender isso para ninguém, ou vou vender só para o meu país primeiro e depois é que eu vou conseguir licenciar isso. Existe uma possibilidade de licença, então existe uma possibilidade de fazer um acordo com essa empresa para que alguma outra empresa aqui produza. Esses acordos, eles são complexos porque eles envolvem não apenas a distribuição do remédio, mas a distribuição da tecnologia, o compartilhamento da tecnologia. Precisa a empresa de lá passar a tecnologia para a empresa daqui que vai produzir. Essa é uma possibilidade de licença. Essa licença é feita por acordo, existe pagamento. Mas existe também uma licença dos próprios governos, que podem acontecer. Isso é o que se chama quebra de patente, né? Popularmente falando. Não existe o termo quebra de patente na legislação. O termo é licença de patente. A Organização Mundial de Saúde, no dia 19 de maio, aprovou a resolução WHA 73.1
lá em 19 de maio, que apoia a possibilidade da quebra da patente, da licença da patente, caso alguma empresa venha fazer e não disponibilize isso ao público, essa inovação, essa possibilidade da gente ter a cura para o público. Então a OMS está apoiando isso, os Estados Unidos são contra. Os Estados Unidos não estão nesse consórcio e estão contra esse consórcio, contra essa possibilidade de licença. Ok. Existe ainda algum outro mecanismo? Sim, dentro do Brasil existe um mecanismo de licença de patente e o Brasil já usou isso de maneira muito eficiente. Então foi em 2007, houve assim, não conseguiu, então a dona da patente era a Merck, o remédio é o antirretroviral Efavirenz, que era usado no tratamento de HIV/AIDS, né? E não houve uma negociação com relação ao preço. O Ministério da Saúde, na época, lá em 2007, determinou a licença compulsória e isso gerou uma economia para o Brasil de 500 milhões de reais. Poxa, mas por que para o Brasil? O que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil tem a ver com isso, gente, que temos um dos maiores sistemas de saúde do mundo. O SUS é bastante estruturado, tem falhas, é óbvio, mas ele é bastante estruturado, é conhecido como um dos melhores e mais abrangentes do mundo inteiro. Então o governo brasileiro, ele compra essas vacinas e esses remédios. É por isso que teve essa economia, porque esse pacote de tratamento contra a AIDS, o HIV, ele era comprado pelo governo brasileiro. Então, o Brasil, ele está sempre como um mercado bastante relevante nessas negociações por causa do nosso mercado mesmo. A gente tem muita gente aqui, né? Nós somos grandes. Então, Brasil, Índia, são países que têm uma relevância no mercado de patentes. Porque qualquer vacina, qualquer remédio que vá ser feito para ser distribuído, a gente vai comprar em grande escala, né? É por isso que a gente tem um papel de um papel bastante relevante, de prioridade aí no mundo, tá? Então, só para fechar, eu falei do Instituto Vital Brasil, né? Só para mencionar para vocês que em 1901 o doutor... gente, não tô lembrando o nome do médico, eu não tirei daqui. Ele entregou os primeiros lotes de soro do soro antiofídico para a população em 1901. Vital Brasil é o médico, já achei aqui. E em 1917 ele doou a patente dos soros antiofídicos ao governo do estado de São Paulo. Eu finalizo então com a importância dos governos financiando as pesquisas, porque é claro que existem as empresas farmacêuticas financiando e isso é muito relevante. Mas aí, dentre os meus estudos, eu estava vendo que as empresas farmacêuticas não se interessam, por exemplo, em pesquisar remédios para doenças raras. Por quê? Doenças raras não são muitas pessoas que têm. Então é um mercado muito pequeno. E também não se interessam por mercados, por doenças de países pobres. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, né? E não existe um sistema estruturado de saúde que compre. Então, essas doenças ficam sem tratamento simplesmente por causa da questão econômica, porque não dá lucro. É por isso que é muito importante que os governos financiem. É por isso que é muito importante o financiamento público de pesquisa. Então, faço aqui mais um apelo para que as pessoas aí que me ouvem, eu sei que o pessoal que está aqui normalmente já entende um pouco da universidade e da sua relevância, mas que a gente entenda e lute pela relevância da universidade pública e das pesquisas públicas. Tem hoje, tá para ser discutido amanhã na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei bastante absurdo que vai tirar muito dinheiro das universidades estaduais de São Paulo e da FAPESP, entendendo que o que sobra no orçamento sobra. É porque a gente não gastou porque não tinha que gastar. Não gastou porque não teve condições. Não é muito difícil gastar dinheiro público, gente. E esse dinheiro precisa estar disponível para quando surge uma emergência como o coronavírus, a universidade poder se lançar aos estudos tanto da vacina
quanto dos remédios, tá? É muito importante que isso aconteça. A gente está vendo que o primeiro remédio que está aqui, o que a gente tem visto são indústrias farmacêuticas querendo distribuir remédios com intuitos bastante econômicos, né? A gente sabe disso, infelizmente. A gente sabe que a cloroquina não funciona, que o remédio de pulga não funciona para Covid, mas eles estão sendo estimulados porque existem interesses de pessoas que estão dentro do governo, mas que se beneficiam da variação na bolsa dessas empresas. Então, quanto mais essas empresas ganharem, mais essas pessoas serão beneficiadas. Não o governo e não a população. A gente precisa que a população seja beneficiada. A gente precisa arranjar uma saída segura dessa pandemia, seja com uma vacina, seja com um remédio, tá? Então, acho que eu falei um pouquinho dos aspectos jurídicos aí dessa questão, tá bom? Obrigada por estarem aí comigo. Até a próxima quarta-feira eu tô de volta. Beijo, beijo. Bom café.